indivíduos inteligentes. O diploma é só papel. A inteligência é aquilo que você faz com conhecimento. Estás a ver? E o conhecimento, e o conhecimento só tem realmente valor quando ele é levado para dentro das causas coletivas. E aí isso depende dessa desculpa visão. só te cortar. Os cientistas do Hitler, que depois vão desenvolver a NASA, eram inteligentes ou não? Não estavam só no lado errado? É assim, vamos entender bem. Quando você fala que eram inteligentes, estavam do lado errado, há muita coisa para se fazer com relação a essa afirmação. Os cientistas do Hitler foram indivíduos que, na sua maior parte das vezes, foram condicionados. Eu conheço, por exemplo, eu leio bué de livros sobre as questões da Segunda Guerra Mundial e etc. E eu sei que muitos desses indivíduos, antes de chegarem aí para serem cientistas do Hitler, a família deles já foi sob custódia, já está num sítio e etc. E é usado isso para chantagear o indivíduo moralmente, para que ele possa colaborar com aquilo que são os projetos do regime. É assim que as coisas são, estás a entender? Portanto, é basicamente isso que eu posso dizer com relação a isso, estás a ver? Não, mas Agora, nós temos que entender que o conhecimento também, aqui temos que saber diferenciar, né? O conhecimento e a inteligência. Inteligência. Esses cientistas do Hitler são pessoas que tinham conhecimento e o conhecimento foi usado tanto para o bem, tanto para o mal. Quem fez a arma, por exemplo, é um gajo que tinha conhecimento, estudou, adquiriu conhecimento e teve consciência, do ponto de vista racional, percebeu, não, essa arma que eu estou a fabricar é mau, é coisa má, negativa, vai matar. Sabe? Então, decidiu fabricar a arma. Mas o Kalakashi não sabia ler, era analfabeto, não? Não é bem assim. Pode até não saber ler, mas pode passar por uma formação técnica, sabe? Aquele que fez aquela pistola Kalakashi, sei o que, qual é? Kalashnikov, o quê? É mesmo, ele era analfabeto. Ele pode ter sido analfabeto e foi fazendo um trabalho prático, por exemplo. Não era instruído do ponto de vista conhecimento. Dito, a Laura tem razão, porque como a maior parte dos inventores naquela época não precisavam ter muitos estudos, eles próprios conseguiram inventar muita coisa. Tá vendo? As coisas, a maior parte foram negros, Não sabia pobres. que também é verdade. Foram pobres, negros pobres. E se você ver a maior parte das invenções, foram negros. Tá a ver? Segundo Lilian Thuram, na sua obra As Minhas Estrelas Negras, ele descreve que 75% das invenções que o homem branco patenteou como se fosse delas foram inventadas por negros. Então, é justamente isso, que o conhecimento pode ser usado para o bem ou para o mal. Agora, essa inteligência do Esteve Hilário, um gajo que escreve aquele panfleto que ele intitulou do livro, que defende, né, a ferro e fogo que a Angola tem que ser autarquizada, depois, quando faz parte já do sistema, diz que não, o povo não come autarquia. São esses indivíduos que eu acabei de descrever aqui. Existem umas pessoas que se dizem críticos do sistema, mas na verdade não são, eles querem fazer parte do sistema. É o que aconteceu com o Esteve Hilário. Né? O Esteve Hilário não é antigo no MPLA, quem o puxou, segundo o que se diz, quem o projetou foi o Rescova. Ele escrevia alguns artigos, livros críticos, não sei o que lá. Estava que ele era para chamar a atenção do sistema, ele queria fazer parte do sistema. A semelhança do que aconteceu com o Pacatolo, aquele que escreveu o livro O MPLA em declínio. Dito, ainda não vi um teu texto a respeito desse jovem, o Esteve Hilário. Eu escrevi, está aí na minha página. Ok, então, ainda não vi. Depois vou mandar. O Pacatolo escreveu o livro a descrever como é que o MPLA está em declínio, que possivelmente em 2027 não resistirá. Volta e meia estamos a ver o indivíduo a ser nomeado como administrador do Lubito. Então são esses indivíduos que criticam o sistema, porque elas querem fazer parte do sistema. Diferente de nós queremos mudança. Queremos que o sistema caia. Então, essa inteligência deve ser vista, eu concordo com Dito, desculpa a minha ignorância, quem é esse Pacatolo? Quem é esse Pacatolo? Carlos Pacatolo era uma espécie de crítico do sistema.
é dono daquele site Barômetro, Afrobarômetro. Afrobarômetro. Ele e o David Boy, tá vendo? E ele e o David Boy. O David Boy também é aquele que critica aí na Rádio Essencial. Daqui a pouco também vamos lhe ver. Que não gosta do ACJ. Mas o Boi é do Coiso, daquele site que era do Irlanda. Qual site? Não, ele é o dono do Kodacamunda News. Ele é um dos donos do Acamunda News. Um dos donos. Do Ambo. O Isidro lhe conhece bem. Eu sei que ele conhece. Então eles não faziam lá o Coiso podcast. Não, é verdade. Ele é o dono da Universidade Sol Nascente também. Tem vários empreendimentos no Ambo. Se eu estivesse aqui, se calhar podia falar melhor dos empreendimentos que ele tem no Ambo. E é sócio aquela universidade é sócio com Coiso, com o Mário Pinto de Andrade. O Mário Pinto de Andrade, também ouvi falar disso. E é verdade. Agora, o que eu queria dizer-vos também é que há uma grande responsabilidade, ok? Por isso é que eu digo sempre assim, é assim, o que o André Ventura faz beneficia, no momento beneficia e é muito importante, ok? Mas também, tipo, eu já não olho as coisas assim de forma muito superficial. Eu apoio aquilo que está a ser feito pelo André Ventura. Outras falas dele não me interessam, ok? Não me interessam mesmo porque acho que o momento não é para nós entrarmos dentro do rigor histórico. Por que eu digo isso? Porque os portugueses normalmente, os portugueses todos, eles foram vítimas de um sistema de educação que preparava a opinião pública para apoiar o português, a coroa portuguesa com relação ao plano de Portugal imperialista, expansionista e etc. A educação era centrada em fazer os portugueses internalizarem a ideia de que são superiores e que aquilo que eles estavam a fazer, que chamaram de descobrimentos, foi na verdade um ato de civilização, espalhar a civilização. É isso que os portugueses acreditam até hoje. Portanto, você não pode olhar para o Paulo Dias de Novaes na mesma dimensão que o português olha. Para o português ele é herói, para nós ele é vilão. Estás a ver? O Álvares Cabral, para nós é vilão, para eles é herói. Então, aqui isso acontece por quê? Porque o sistema de educação português, ele não sofreu uma reforma profunda após a desintegração de Portugal dentro desse mapa expansionista. Eles não reformaram a educação. Portugal até hoje manteve esse padrão de educação. E esse padrão de educação prepara o português para se ver como superior perante qualquer africano, dentro de uma proposta de que ele é que levou a civilização, a língua, porque nós não tínhamos nada disso, eles é que levaram tudo. E é aquilo justamente que o André Ventura reproduz nas falas dele. Estás a ver? Portanto, o que é preciso olhar para isso é que o próprio português sofre daquele fenômeno que nós chamamos que é leucemia histórica. Aquilo é leucemia histórica, é a capacidade do indivíduo, ok? Comer a versão oficial do Estado, ok? Em detrimento da visão geral de um determinado assunto. E o Estado está sempre acoplado a uma agenda. O Estado tem sempre uma agenda. O Estado forma os indivíduos de acordo com aquilo que ele projeta como futuro para aquele determinado Estado. Por exemplo, nós sabemos que o sistema prussiano, ok, esse sistema prussiano de ensino que é globalizado, ele foi baseado nas necessidades da Revolução Industrial, que formava pessoas para serem bons trabalhadores e não para pensarem criticamente. Estás a entender? Então é basicamente isso, uma agenda está sempre acoplada àquilo que é definido como uma agenda de futuro para uma determinada nação. Os portugueses não fogem disso. Eu posso te dizer aqui, sem medo de errar, que 98% dos portugueses são analfabetos históricos. Mas são analfabetos históricos por condicionamento educacional, é um condicionamento institucional. Porque até hoje o português pensa que o racismo é uma cena normal. Por quê? Porque a própria estrutura epistemológica da educação portuguesa prepara o português para ser racista. Porque a partir do momento que ele cresce dentro de uma educação que lhe dá uma concepção de cultura superior e que ele é que nos civilizou, nos mostrou caminho, nos deu religião, nos deu língua e etc. Ele olha o preto numa dimensão diminuída e que ele é superior. Então, essa é a mentalidade que a população portuguesa possui. Daí é que os portugueses tiveram, inclusive, que apagar a história deles, a história dos portugueses, a real história dos portugueses, não está nos manuais de história. Por quê? Porque Portugal foi civilizada pelos mouros, que eram um povo preto africano, que saiu do norte da África.
aqueles prédios bonitos, aqueles castelos que você vê espalhados por toda Portugal, aquilo é trabalho dos mouros africanos do norte da África. Eles é que fizeram aquele trabalho em Portugal, civilizaram Portugal durante 770 e tal anos que eles tiveram sobre o domínio da Península Ibérica, e aquilo se estendia até Espanha. Aquilo que nós chamamos de Al-Andalus é basicamente uma extensão dessa dominação africana na Península Ibérica. Mas se tu abres os livros de história de Portugal, você não encontra essas narrativas, porque eles apagaram propositadamente isso da história portuguesa, e a história deles começa com a Dona Ana, com esses Rei Luís, não sei o que, começa a partir daí, tá? Porque eles apagaram a história para eles poderem criar essa mentalidade da superioridade sobre Laura, estás a aprender, Laura, o que Isidro está a falar, estás a O aprender. Isidro está a ficar inteligente, desde que começou a conviver comigo, está mesmo a crescer. Então é basicamente essa visão que esses gajos tiveram. Inclusive, na Espanha também apagaram a história toda dos negros. Você não encontra lá a história dos negros, mas as universidades francesas, as primeiras universidades, eles ensinaram agricultura, ensinaram a cena de transformar o coisa em papel, ensinaram aquilo que nós chamamos de alquimia, também eles é que ensinaram, foram africanos que ensinaram. Os banheiros públicos e a iluminação pública, porque antes não existia iluminação pública, cada um tem um candeeiro aceso na casa dele, mas iluminação na rua não tinha. O sistema de iluminações públicas, o sistema de esgoto, os banheiros públicos para tomar banho, isso tudo foram os negros que introduziram, africanos que introduziram lá dentro de Portugal. Mas o português não sabe disso. Boa parte dos portugueses não sabem por quê. Porque eles criaram um sistema, ok, que tinha que apoiar o projeto expansionista de Portugal. Significa que você era educado para aceitar que você é superior e que aquilo que os teus ancestrais estão aí fazer em África, de escravizar pessoas, é normal. É uma cena que vocês precisam de fazer aquilo, porque aquilo aí é para lhes civilizar, porque eles meteram na cabeça de todo o português que nós éramos extremamente atrasados, vivíamos dentro das cavernas, um monte de histórias que está aí, que você encontra ainda hoje. Dentro da Torre do Tombo, você encontra um monte de manuscritos com isso. Então, o Ventura também é vítima desse sistema. Mas isso aqui deve ser encarado como uma outra conversa. Mas, Couto Isidro, quando o Couto Isidro fala que os mouros colonizaram os portugueses, estamos nessa vertente que foram os africanos. Os mouros civilizaram. Há diferença entre colonizar e civilizar. Certo, mas a perspectiva da civilização dos mouros não era imposta por encontrarem uma civilização menos desenvolvida e tinham que ser... Senão você ia ouvir falar também de escravidão. Você não ouve falar de escravidão, você não ouve falar de assassinato, você não ouve falar porque os portugueses são feiticeiros, vamos lhe pôr na fogueira. Isso são práticas... Porque mesmo quando os romanos passaram também, os romanos também dizem que civilizaram os portugueses. Não, aquilo foi já mais tarde, aquilo foi já pior. É claro que Portugal sofre várias influências, você tem os visígodos, tem os germânicos, você tem uma série de povos, tanto mais que Portugal como Portugal não tem uma identidade raiz, porque aquilo é mesmo mistura de vários povos. Você tem os celtas, tem os germânicos, tem os não sei o que, aquilo tudo se misturando, depois criaram aquela identidade de Portugal, português e etc. Aqui isso é uma história muito longa. Mas pronto, eu não pego isso hoje em dia para tirar o foco do debate que o Chega está até com o MPLA, porque não é o Chega contra os angolanos. É aquilo que o Zé Boi, quando estava muito lixado com aquele gajo do MPLA, lhe ofendeu o Boi, etc. E disse, não, esse problema entre o Chega e o MPLA, e entre o André Ventura e o João Lourenço, não é contra os angolanos, estás a ver? Mas o que acontece? Há uma perspectiva sobre patriotismo. O próprio MPLA, como esvaziou a ideia de patriotismo, ele consegue transferir essa energia de discussão sobre valores da pátria para um vazio, porque ele levou essa discussão agora para um vazio. Qual é o vazio? Colonialismo. O que aquele burro do Celso Malofolonek está a fazer é basicamente trazer narrativas coloniais, porque o Celso Malofolonek começa a mostrar, inclusive, a Baixa de Cassange, etc. Mas uma incongruência total, o MPLA tentando nos mostrar a Baixa de Cassange, quando um dos principais bombardeadores, capitão da Força Aérea que bombardeou a Baixa de Cassange, foi o Ico Carreira, que foi ministro da Defesa na transição. Um dos motivos que fez o Nito Alves ficar com essa merda toda, mano. O Nito Alves começa a se revoltar a partir dessas incongruências internas dentro do MPLA. Como é que um gajo que nos matou, verdade, quando nós lutávamos pela liberdade, hoje é ministro da Defesa, não faz sentido. Daí é que lembrar que o Carreira foi italiano, não era... Não era 100% português, era italiano. Isidro, o Celso não te bloqueou?
Ela me bloqueou numa conta, mas eu tenho uma outra conta dela aí, uma outra minha conta, às vezes vou lá ver as merdas que ele escreve. Aquele senhor aí, epa, eu só não vou falar coisas aqui para não ferir outras pessoas que não tem nada a ver com Nesse ele. chapada! Mas aquele senhor é um senhor nojento. Ele está É. falando. Primeiro é que o MPLA não tem moral de falar sobre colonialismo, porque o MPLA homenageou e condecorou o Rosa Coutinho. Você sabe quem foi Rosa Coutinho, mano? Rosa Coutinho foi um dos piores bandidos comunistas, ok? Que ajudou a enquadrar o MPLA dentro do poder de Angola por via dos acordos de Alvor. E ele é o grande responsável pela eliminação da nata de intelectuais que existia em Angola, mano. A nata de intelectuais que usava música, dança... Isidro, o segundo homem do Chega. Deixa só terminar. Tu tens aí o quê? O que tu tens aí é algo muito simples. Beto, O MPLA eliminou a nata de intelectuais, artistas, músicos que usavam a arte para exprimir os valores que norteavam o processo revolucionário em Angola. Os David Zé, Urbano de Castro, essa gente toda. Eram os gajos que a música deles girava toda Angola e o povo se identificava e entravam dentro do espírito revolucionário. Depois de eles terem cumprido o papel deles de colocar o MPLA lá em cima, ok, eles foram eliminados no 27 de maio. Aquilo foi uma eliminação estratégica, porque eles faziam parte dos indivíduos que eram realmente revolucionários, como é o caso do Nito Alves e etc., que esperavam que depois do colonialismo as coisas mudassem, que havia que existisse essa desagregação de o português é superior e etc. E eles começaram a notar que o MPLA de Agostinho Neto estava enveredado justamente naquela posição que traía os princípios que nortearam a luta revolucionária em Angola. Daí eles entenderam que não bastava eliminar o Nito Alves, era preciso eliminar todas aquelas vozes que colocaram o MPLA lá em cima, todos esses revolucionários da vida, toda aquela nata de intelectuais, escritores que usavam a palavra, a arte para transmitir os valores da angolanidade. Foram eliminados no 27 de maio para que o MPLA pudesse ter uma sociedade amnésica, uma sociedade mergulhada no medo. Estás a entender? E um dos grandes responsáveis por isso foi aquele gajo do Lúcio Lara, que morreu como um cão e etc. Aquele Lúcio Lara foi um grande criminoso. Ele e o Carreira eram os gajos